Pronto. Eu vou pedir para que vocês coloquem logo o nome e a matrícula, tá? A gente está iniciando a nossa aula hoje, a terceira semana de atividades da disciplina de currículos e programas do período da tarde. E tirando já a dúvida que ficou da semana passada, a nossa disciplina realmente vai ser semestre inteiro, não vai ser modular. Então, a gente vai ter aula até setembro, então vamos ter bastante tempo para cumprir todas as atividades, vamos fazer as atividades com calma, né? Não na correria, e já foi corrigido, só aceitando aqui o pessoal, já foi corrigido no SIGA, tá? Então, o horário do SIGA está correto, agora está de 14 às 16, tá bom? E vai do dia 10 de maio até o dia 2 de setembro. Então, já foi corrigido, foi realmente um erro, teve um entendimento de que o diurno seria igual ao noturno, mas aí já foi corrigido, tá bom? Para mim é melhor, quanto para vocês também vai ser melhor. Tá todo mundo bem? Tudo tranquilo, Lucas? Tudo Sabe? tranquilo, professor. Já estou cansado da semana, mas nada normal, tudo normal por aqui, vai dar certo. Estamos seguindo. A senhora está bem? Tudo bem. E aí, Amanda, tá tudo bem também? Tô indo, tô indo. Tá indo. Já falei aí com a Rayane, eu tô falando com os que estão com as câmeras ligadas. Nada por ligar as câmeras. Aí o Pedro, o Paulo. Tem mais gente entrando. E eu vou postar aqui a agenda. Se vocês já, não sei se vocês já viram. Já conseguiram visualizar a agenda no Siga? Eita. Entrando, aí vou ter que ficar parando o tempo todo. Opa. Professora, eu sofri, viu, com as duas laudas. Foi? Sofri, viu? É porque o texto... Eu escrevendo aqui e o texto tem muita informação, então é preciso pegar o que é mais importante, que são realmente só as 3 etapas de desenvolvimento do currículo. O currículo mais tradicional, humanista, tecnicista, o currículo crítico e o currículo pós-crítico. Esses são os pontos principais do texto. O restante são muitas informações voltadas para as questões filosóficas, sociológicas, que não interessam muito à disciplina. Mas, infelizmente, a gente não tem um texto ainda, né, que retrate essas três teorias de uma forma mais breve, de uma forma mais direta. Porque é necessário historicizar. Não tem como falar do currículo e falar dessas 3 perspectivas sem associar ao desenvolvimento histórico da sociedade. Por quê? Porque o currículo ele ocorre paralelo a esse desenvolvimento da sociedade. Entendeu? Mas pode falar, Amanda. É porque eu me dei mais com o segundo texto, né? Que fala sobre os 3 temas centrais, né? Aí eu dissertei muito mais sobre ele, a senhora vai perceber isso, mas é porque a minha vontade era, porque eu ia lendo e ia, tipo assim, visualizando situações na minha cabeça que representavam aquilo que o texto dizia. Aí a minha vontade era sair escrevendo isso. E como eu sou ceguinha, eu boto um zoom no Word para escrever, eu boto 180. Então, quando eu vi, eu já estava no meio da segunda lauda e eu, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Para caber tudo, né? Mas, Amanda, tu tem baixa visão, é? Ou é porque o óculos Não, é porque o óculos já tá antigo, tem que trocar. E aí, como é miopia, aí eu escrevo assim em cima do computador, com o zoom lá em cima. O óculos também ultimamente está me dando muito trabalho. Eu tenho que ficar muito perto da tela. Tá bem complicado. E o meu era para estar com aquela lente azul, né? Aí, quando eu fiz o exame, já era para estar, né? Aí já passou um monte de tempo, eu não fiz o óculos de novo, aí só piora, né? A visão, essas coisas assim, é horrível. Tá bom. Quem mais, gente, quem mais fez o trabalho e sentiu alguma dificuldade? Vi que só 30
dos 55 entregaram os trabalhos. Então, tem muita gente que não entregou. Eu, assim, em comparação com os dois textos, né, uma coisa que eu percebi, assim, que foi muito característico, é que o primeiro texto, ele era muito teórico, né? Muito Ele era muito teórico. Teórico, De isso. explicar cada coisa, história, relação com a sociedade, filosófico, como você falou, e de explicar mesmo detalhe por detalhe, né? E o segundo, ele já partia logo do currículo mais crítico, né? Então, ele já partia ali da década de 60, já começava a citar a partir dessa época, e ele dava algumas propostas mais práticas, né? Até de proposições de como atuar na prática mesmo. Sim, principalmente na parte em que ele fala das 10 lições do currículo, né? Aquela Sim. parte ali, ele tenta exatamente fazer com que nós tenhamos um olhar voltado para o currículo efetivamente na escola, tá? Quem mais? O texto, ele dá essa visão bem geral sobre as teorias do currículo, e o segundo, ele é um texto realmente mais didático, no sentido de ser também mais de orientação. Ele não é um texto de instrumentalização histórica e epistemológica, mas é um texto que trata de uma orientação voltada para o olhar sobre o currículo de uma forma mais diretiva. Professora, tem um aluno, M. Ramos, eu não sei se é ela ou se é ele, no chat, comentando. Deixa eu ver. M. Ramos. Foi difícil a leitura. Quem é? É o Márcio. Foi difícil a leitura do texto 1, mas ambos têm o mesmo objetivo sobre o currículo. No 2, ele traz mais sobre a praxis. Exatamente, Márcio. É isso mesmo. É porque o primeiro texto, como eu falei, ele é realmente um texto difícil. Mas não é obrigatório que vocês precisem compreender tudo, tá? E o importante é captar, principalmente, os pontos históricos de constituição do currículo tradicional, do currículo crítico e do currículo pós-crítico. Né? As críticas que são feitas ao currículo tradicional, que faz emergir o currículo crítico, e as críticas ao currículo crítico, que faz emergir o currículo pós-crítico. E essas críticas são centradas principalmente nas questões que são abordadas pelo currículo tradicional, crítico e pós-crítico. Vou aí apresentar agora a nossa agenda de hoje, mas nós vamos voltar a falar do texto, a gente ainda está nas concepções iniciais, então a gente vai abordar os dois textos ainda, né? Eu não consigo, deixa eu ver se eu saio, toda vida eu tenho que ficar saindo aqui para aceitar o pessoal. Eu mando o convite, mas eu não sei porque que alguns não aceitam. Aprenda radiestesia, eu acho que é o... Eu acho que é o André. Hã? É o Daniel. Pronto, Daniel. Professora, senti muita dificuldade de ler o texto 1, pela densidade do assunto, isso. Precisarei ler ele diversas vezes. O texto 2 foi bem mais fluido, sim. É isso mesmo. É isso mesmo, Daniel. Mas não se preocupem, gente. Eu sabia que vocês iam ter um pouco mais de dificuldade, eu já troquei, acho que é a quarta vez que eu ministro essa disciplina, e eu toda a vida tento trocar esse primeiro texto, mas eu ainda não encontrei, eu acho que eu vou ter que elaborar um texto mais didático mesmo, eu mesmo vou tentar escrever esse texto para ficar mais simples, né, porque realmente os autores, eles complicam demais no sentido de trazer muitos elementos teóricos, históricos, epistemológicos, né? E aí acaba que a gente precisaria ter alguns conceitos anteriores, tá? Pode ir, Solano. Professora, realmente, como a senhora falou, o texto 1 é muito, né, extenso e muitos fatos históricos, mas é interessante que você comece a entender, né, a linha de raciocínio que envolveu toda a concepção dos currículos, né? É porque assim, eu tenho muito isso. Você entender o passado, né, faz com que você entenda onde a gente chegou, né?
Então, assim, para mim foi muito bom, porque, assim, entender como o Fordismo influenciou naquela visão segmentada daquele ambiente de trabalho dele, ou que as concepções de entender que existe realmente um mercado financeiro, que a dominância sobre o que ensinar, para quem ensinar, o filho do patrão tem o estudo do filho do empregado, qual o interesse do Senac, do FIES, desses negócios que a gente tem hoje, né, para poder envolver toda uma sociedade e um sistema que a gente está inserido, né? Isso. Não adianta a gente pensar em escola pública ou privada se ela tem currículos diferentes com vontades diferentes, né? Ontem a gente estava conversando aqui em casa que meu filho estuda no Cristos, né? Aí eu fiquei pensando, e minha mãe é diretora de um colégio público municipal. Aí eu fiquei com uma crise de consciência assim, poxa, meu filho vai estar tendo todos esses benefícios, já o filho do fulano de tal que minha mãe está lutando para entregar os chips dos alunos, e muitos não querem, muitos já venderam, e tem uma realidade totalmente diferente, em partes de pontos diferentes, que vão disputar a mesma coisa que é a universidade pública que a gente chegou aqui e passou por esse funil. Que tipo de currículo é esse que vai atender todo mundo, sem que o dominante domine, ou que os que se dizem dominados vão escolher um tema que vão excluir alguém? Eu acho que toda hora vai ter que excluir alguém. O próprio currículo pós-crítico, né, o currículo cultural, quando ele advoga pensar nas microestruturas, pensar nas micro-realidades, vai um pouco nesse sentido, Solano. No entanto, a gente sabe que o nosso sistema de avaliação, ele é um sistema de avaliação nacional. Portanto, não há como ter microcurrículos nas escolas, nos bairros e nas comunidades, se o sistema de avaliação que vai ser utilizado, ele vai considerar a totalidade dos conteúdos que estão dispostos, por exemplo, na BNCC, que é o currículo mínimo, né, que é quem vai estabelecer o currículo mínimo, ou seja, os direitos mínimos de aprendizagem estão colocados na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e dela advém todos os currículos dos estados e dos municípios. O que o currículo pós-crítico ele vai advogar é que cabe a cada escola, a cada realidade, a cada cenário, estabelecer e se apropriar do seu próprio currículo a partir dessa realidade no qual essas pessoas estão inseridas. Mas aí vem à tona essa questão que você apresenta, né? Que você exatamente está trazendo aí, de dizer que, opa, não dá para ser assim, né? Pode ir, Solano, depois o Lucas. Certo. Aí, continuando, aí uma crítica, a gente está passando por um governo, né, federal principal, que é o que passa os recursos para a gente, que investe numa escola técnica, né? A que perfil de estudante de escola técnica? Eu tenho certeza que a nossa elite burguesa que nós temos não vai colocar o filho na escola técnica, né? Então, eu vou formar manicures, né, vou marceneiros, aquela mão de obra mais básica, muito importante, mais básica, para o filho do funcionário. O filho, é melhor estar empregado. Mas se as mentes pensando que o capital intelectual está na mão deles, para que eu vou adiantar ter mais um marceneiro, mais uma manicure, mais um cabeleireiro, se o capital intelectual está na mão da elite, né? De um perfil de... E quando eu falo elite, não são as pessoas ricas, eu falo as pessoas super ricas que dominam. Que dominam. Por exemplo, aqui no Ceará são 7 famílias que detêm, né, mais de 90% do capital financeiro que gira no Ceará, né? Então, é o interesse de 7 famílias que dominam o Ceará todo. É muito exatamente. São as contradições que nós vamos exatamente tentar entender para que a gente também comece a compreender essas relações dentro da escola, né? Daniel, é você agora. Professor, eu tinha colocado também, como texto eu tive um pouco de dificuldade em trazer esse entendimento. Eu fui pesquisando, além dos 2 textos que a senhora sugeriu, eu fui também olhando um link da USP,
de alguns professores da USP que falaram bem sobre essa parte curricular. E aí, no resumo, eu até citei no final esse link. De repente fica como sugestão, se a senhora gostar, claro, né? A senhora poder dar uma olhadinha e ver. É um assunto, é um vídeo curto de 10 minutos aproximadamente. Tá e aí bom. ela traz uma explicação enxuta, mas com embasamento, com profundidade. Eu achei bem bacana, tanto é que eu até coloquei nas referências bibliográficas do resumo. Coloca aqui, ô Daniel, coloca aqui no chat para quem quiser assistir depois. Tá vai legal. dar uma olhadinha, coloca aí do lado. Já Ok. coloca aqui, não espera eu corrigir o trabalho, não. Já põe aqui, que aí o pessoal pode ir dando uma olhada. Lucas. Professora, é mais um complemento do que o Solano trouxe, né, que é sobre esse contexto dos currículos nas escolas e a gente analisar a nossa realidade. A gente para ver que nós temos realmente ainda a mesma cultura que um dos textos traz, né, que é a cultura onde a gente favorece as pessoas mais habilidosas dentro da escola, através do esporte, através de algumas estruturas do ensino mais tecnicista, do ensino mais tradicional, e a gente exclui na escola aquele aluno menos habilidoso, ou aquele aluno que não se sente à vontade para participar daquela aula, devido a essa valorização do aluno mais habilidoso, daquele aluno que mostra mais qualidade na reprodução daquilo que o professor está pedindo. E aí a gente entra também nos contextos das relações de poder que o texto também traz, que é onde alguns professores dentro da escola utilizam dessa relação de poder para poder silenciar alguns alunos que, por não dominarem o conteúdo, por não conseguirem aplicar a resposta necessária para aquela dúvida que o aluno traz. Um exemplo desse é nas disciplinas de estágio, a Luciana ela trouxe um texto que são sobre as pipocas pedagógicas. Num dos relatos, a gente traz a pipoca pedagógica. Contou para mim sobre pipocas pedagógicas. Pipocas pedagógicas, o texto. Sim. Isso. Que é uma maneira de relato bibliográfico, autobibliográfico dos alunos durante o estágio. E aí, nesse processo, os alunos, eles trazem uma realidade que é a pipoca pedagógica checkmate, que é onde um professor ele vai apresentar, ensinar o jogo de xadrez para os alunos, e ele usa o exemplo de gênero, né, onde a rainha é mulher e o rei é homem, onde usa as cores e onde combina, que ele mostra para utilizar ou exemplificar as cores do tabuleiro juntamente com as cores das peças. E um aluno, nesse relato, pergunta se pela rainha ou pelo rei está na mesma casa, da mesma cor, e combinar significa que ele é homossexual, significa que ele é gay. E nisso o professor ele não sabe contornar a situação e ensinar para o aluno essas questões de gênero, esses temas transversais que a BNCC traz para a gente poder aplicar na aula. E aí ele tenta mudar toda a situação e não responde o aluno, não dá o retorno e silencia o aluno. E partindo disso, a gente vai só reproduzindo esses comportamentos culturalmente trazidos e de alguma forma ainda replicado nos dias atuais. E a gente também entra no contexto da medida provisória, né, do ensino médio, que é um exemplo muito claro dessa questão do currículo na educação física, onde a educação física ela não tem um espaço próprio, ela é colocada no grupo de linguagens, e aí a gente fica sem entender como que nós estamos numa condição, num grupo de linguagens, no qual a gente não está inserido, porque nós temos várias outras formas de ensino, de aplicação, de encontrar e de solucionar essas questões para os alunos. Então, são textos que se entrelaçam e mostram uma realidade, mesmo em contextos históricos, uma realidade que a gente vive nos dias atuais. E sem contar que a gente está dentro de uma área de linguagens onde a gente ainda não conseguiu se estabelecer realmente como linguagem, porque não é claro para os professores ainda essa compreensão da educação física como associada à área de linguagens, e, por outro lado, também não há uma legitimidade dentro da escola em reconhecer esse papel da educação física associado à área da linguagem. Então, a gente tem aí um duplo desafio, né?
O primeiro é se legitimar na área dessa linguagem, na área de linguagens ainda, para que, em se legitimando, a gente tenha minimamente condição de estabelecer algumas prioridades de carga horária, né, e de itinerários aí a serem desenvolvidos na educação física, né, para o ensino médio, que ainda não está claro. Primeiro porque ela já não era valorizada antes, e agora menos ainda, porque não é um conteúdo, não é um componente específico, né, é uma área é uma disciplina dentro de uma área mais ampla. Então, esses são alguns dos grandes desafios, gente, que a gente tem aí no âmbito do currículo da educação física, né? Vocês trazem hoje até algumas problemáticas que nós não vamos ter respostas para todas essas problemáticas. Essas respostas, elas vão se dar e vão se estabelecendo à medida em que a gente vai adentrando o contexto escolar, realizando as nossas práticas pedagógicas em associação com os outros professores e materializando aí possibilidades de ensino para a área da educação física. Nós não vamos encontrar respostas nos livros, né? Nós não vamos encontrar respostas prontas para essa problemática do currículo. O currículo na educação física, eu penso que ele vai iniciar agora um novo desafio. Com a BNCC, instituída aí praticamente há 2 anos, né, e a gente teve esses 2 anos, vamos ter, né, na verdade, esses 2 anos aí, como um hiato mesmo, onde a gente praticamente ficou meio paralisado por conta da pandemia. Então, eu creio que tudo vai ser colocado mais para frente. Então, além do desafio que a gente tem aí, né, desses 2 anos parados, praticamente, porque a gente não conseguiu incorporar muitas das modificações que a BNCC propôs nas aulas de educação física, né, porque a gente, na verdade, não está tendo aula de educação física efetivamente nesse período da pandemia, né, a gente está tendo aí esse ensino remoto praticamente em todas as áreas do conhecimento, e na nossa área tem a dificuldade ainda maior, que é essa relação com o fazer, né, com o agir, com o ser, com o sentir, com o estar realizando essas práticas corporais na escola. E por mais que o professor queira propor essas atividades práticas para que os meninos e as meninas façam em casa, a gente não tem como ter esse acompanhamento devido, né? As condições são muito adversas, né? Como o Solano estava falando no início da fala dele, né? Tem escola que nem conseguiu entregar o chip ainda, enquanto a gente tem algumas escolas que já estão retornando para o ensino presencial, algumas escolas particulares, né? Então, esses são alguns desafios, mas é importante que a gente reflita, que a gente conheça, que nós possamos nos posicionar em relação a essas problemáticas que estão presentes na educação física, porque somente assim, aqui, discutindo, refletindo coletivamente, é que nós vamos encontrar possíveis alternativas e possíveis caminhos para que no futuro vocês possam implementar isso na escola, né? Então, o futuro da educação física, de certo modo, está aqui, né, com esse processo de formação, né, de vocês. Pode ir, Solano. Como bem a senhora falou, ocupando espaços, né? Muitas coisas que a educação física está meio perdida, eu acho que foi culpa até nossa, né? Por não ocupar espaços que outras, né, disciplinas acabaram ocupando pela gente, né? Não só na parte da saúde, mas na parte da educação também, né? Às vezes por negligência de um sistema, às vezes por negligência do próprio professor, né? Porque é bem mais fácil dar a bola para eles jogarem do que estar criticamente abrindo um debate, né? E expondo outras situações. Porque é bem mais fácil só colocar a culpa no esporte, né? Se eu posso deixar lá o auxiliar olhando os meninos jogar bola, do que trazer para uma mesa redonda, para um grupo de estudos e realmente investir naquelas pessoas. Isso. No momento que você desenvolve um pensamento crítico, ele vai chegar na casa dele criticando alguma coisa e debatendo também com a família, com a sociedade que ele está inserido, né? Então, eu acho que é muita culpa nossa que eu digo, já me insiro como na educação. Sim, e o que a gente presenciou, Solano, agora, nessa fase da pandemia, em todas as áreas, mas
praticamente na educação física isso ficou muito evidente, o quanto os nossos alunos não estavam preparados para um ensino autônomo, né? Assim, os próprios alunos do ensino superior também, né? O quanto a educação reprodutivista, o quanto esse currículo tradicional que a gente tem, ele não nos preparou para uma rotina de estudos na qual eu pudesse dar continuidade, né? Mesmo que de uma forma não tão direta, logo assim que começou a pandemia, mas demorou muito para que nós tivéssemos o mínimo de condição de nos estruturar para que a gente pudesse acompanhar aí algum tipo de atividade. E veja que, assim, até nós do ensino superior, tanto os professores quanto os alunos, tivemos dificuldade em nos adaptar. Por quê? Porque a gente já está a uma situação de um ensino que é de transmissão de conhecimento, de um ensino diretivo, de um ensino que não nos ajuda a pensar, a refletir, né? Ou seja, a gente já vem com as aulas prontas. Então, na escola, da mesma forma. E na educação física, o que é que a gente viu? Muitos professores passando exercícios repetitivos, mecânicos, para os alunos simplesmente reproduzirem em casa. Ou seja, a gente tem aí uma volta, né, a essas práticas mais tecnicistas, que a gente tanto criticou ao longo do desenvolvimento da educação física, praticamente o ensino funcional, né? Eu acho que para a escola, todo mundo sabe das práticas do funcional, né? Então, praticamente, esse ensino funcional foi para dentro de casa, né, onde você diz assim, pega uma cadeira, vamos lá, empurrar a cadeira para frente e para trás, vamos estar fazendo algum movimento, mas continua sendo um movimento sem reflexão, um movimento em que o aluno não sabe o que é que ele está movimentando, para que ele está movimentando, qual a musculatura que está sendo envolvida naquele movimento. Então, nem esse conhecimento mínimo foi possível de ser associado nesse momento, né? E aí a gente advoga, por exemplo, um currículo saudável que preza, né, pela a importância da atividade física na vida diária, que preza aí para que o aluno tenha um estilo de vida ativo, e a gente viu também muitos profissionais aí defendendo a atividade física na época da pandemia como forma de ser a cura para todos os males, né? A gente voltou aí com várias concepções que já tinham tido um certo avanço na área, onde a gente retrocedeu novamente agora nesse período aí da pandemia, tá? Então, todas essas questões que vocês colocam são muito importantes para a gente ir conseguindo elaborar de forma coletiva pensar a importância do currículo, né, para a educação física. E hoje a gente tem aí essa base nacional que vai tentar minimizar essas diferenças, mas a gente sabe que também, como o Solano lembrou na fala dele, o quanto há uma indústria por trás disso, no sentido da elaboração de livros didáticos, na elaboração de materiais que venham a subsidiar, né, os alunos nos processos de ensino e também os professores, né? Isso, Pedro. Não, professora, é só para complementar a sua fala nessa questão aí da atividade física, né? Sim. Teve um determinado professor de uma faculdade que eu frequentava, que ele pegou e botou assim, a que pontos vocês acham que nós realmente somos essenciais? E se é que nós também somos essenciais? Aí foi assim uma pergunta que me indagou muito, sabe, nessa questão aí, na fala que a senhora disse sobre a pandemia, né, e a atividade física, e de ter pessoas, né, na rua lutando por nós sermos essenciais, né, que na verdade o nosso essencial está muito longe do que a gente acha do senso comum, na verdade, né? Sim, concordo. Então, gente, eu vou passar agora, né, para a nossa agenda da semana 3 e 4, para a gente dar continuidade. Vocês já estão visualizando aí. Essa semana que vai se iniciar, que a semana sempre inicia numa quarta e termina na outra, mas eu vou já postar a agenda para as 2 próximas semanas, do dia 26 de maio a 9 de junho. Tá? Os objetivos é continuar
essa discussão sobre as teorias do currículo, conhecer e saber diferenciar as teorias tradicionais críticas e pós-críticas, que eu acho que já ficou um pouco na fala, né, daqueles que falaram um pouquinho do texto, já deu para a gente visualizar algumas diferenças, conhecer as teorias do currículo da educação física, o que é que elas têm privilegiado, né, o que é que o currículo tradicional esportivo, ginástico, globalizante, crítico e pós-crítico tem privilegiado na educação física, que vai ser exatamente a leitura do texto 3 e do texto 4, né? Vocês podem optar também por um dos dois, se não quiserem ler logo de cara os dois, pode começar pelo 4, que é mais simples do que o 3. Analisar diferentes exemplos de aula e relacioná-los com os diferentes currículos da educação física. Isso é só para a semana 4. Eu vou postar alguns exemplos de aula e vocês, a partir da leitura dessa aula, vão tentar associar com as teorias do currículo. Tanto a teoria tradicional, crítica e pós-crítica, e o currículo específico da educação física. Se trata de um currículo tradicional esportivo, ginástico, globalizante, crítico ou pós-crítico. E para essas 2 semanas, nós temos aí algumas atividades. O primeiro é a leitura dos 2 textos. São 2 textos que estão bem relacionados com a educação física e dialogam muito entre si. São bem mais simples, né, que o texto 1, que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, então ele é realmente bem mais simples, esses 2 textos, e tratam de questões mais específicas da educação física, e de uma linguagem que nós, né, estamos mais acostumados, estamos mais próximos. O primeiro texto é os currículos da educação física, e a constituição da identidade dos sujeitos, ou seja, o autor, os 2 autores, né, o Mário Ferrari e a Kátia Rubio, eles vão fazer uma associação entre cada período histórico do currículo da educação física, o currículo ginástico e a constituição da identidade desse sujeito que esse currículo quer formar. A constituição do currículo técnico esportivo, por exemplo, e a constituição da identidade do sujeito atlético, tá? Então, eles vão fazer essa analogia entre o currículo que se constitui e qual é o indivíduo que esse currículo está formando. E o texto 4, né, é um texto também que apresenta uma relação entre as teorias tradicional, crítica e pós-crítica e como é que elas se constituem no campo da educação física. É muito próximo do texto 1, mas ele já não faz uma relação com as identidades, e sim com as características desses currículos. Então, um complementa o outro. São 2 textos muito bons, tá? São bem mais simples. Para essa aula, tem 2 vídeos que vocês podem assistir, não é obrigatório, tá? Mas são 2 videoaulas que estão disponíveis, com a parte 1 e a parte 2, sobre as teorias do currículo. E vocês têm até o dia 9 de junho para participar do fórum. O fórum é bom vocês participarem depois que vocês fizerem a leitura do texto. Ou então vocês já podem também, a partir dos conhecimentos, né? Hoje, por exemplo, vocês já tocaram alguns desses pontos, vocês vão tentar refletir sobre essas questões. Não precisa responder pontualmente cada uma, tá? O importante é que vocês postem uma visão geral. Dentre os da educação física, foram se constituindo, né, historicamente, referenciando essa disciplina na escola, como você analisa a influência desses diferentes currículos, do currículo tradicional esportivo, do currículo ginástico, do currículo saudável, do currículo globalizante, na realidade vivenciada na escola, no contexto atual. Será que alguns desses currículos exercem mais influência do que outros? Você considera que é possível vivenciar currículos críticos para o componente curricular da educação física? Será que é possível a gente vivenciar currículos críticos na educação física, na atualidade? Então, o fórum já fica aberto desde hoje até o dia 9. Tá? Então, tem bastante... Não só é possível como é necessário. Oi? Não só é possível como é necessário. Já está colocando aí como necessário.
Mas veja que tem alguém que pode discordar de você, e aí você vai ter que ir lá e tentar justificar por que você pensa dessa forma, né? Pode ser que alguém diga que o ideal, no contexto atual, é que a gente tenha um currículo saudável. E aí? Como fazer esse currículo saudável num currículo crítico ou pós-crítico, né? Então, fica aí já para a gente refletir, para a gente pensar. Aí é para a gente não esquecer, são os 2 textos, eu volto novamente a colocar texto 3 e texto 4, tem todas as referências. E aí nós temos, então, as tarefas. Além da leitura, tem uma atividade de aprofundamento de conhecimento sobre o tema currículos da educação física, onde vocês vão fazer tanto individual ou em grupos de até 4 estudantes. Vocês vão escolher 2 dos currículos, ou o currículo tradicional esportivo, ginástico, saudável, globalizante, crítico ou pós-crítico, e vão fazer vão preparar, né, uma análise comparativa entre esses 2 currículos. Só que vocês vão apresentar isso como se fosse uma apresentação em PowerPoint, ou no Canva, ou no Prezi. Vocês podem escolher qualquer meio de apresentar. Contanto que nessa comparação entre esses 2 currículos estejam presentes aí os objetivos que esses 2 currículos propõem, os possíveis conteúdos, o papel que os alunos exercem, o papel que os professores exercem nesse currículo, a forma de organização, os métodos que podem ser privilegiados e os elementos, né, possíveis da aula, ou outros aspectos que vocês queiram incluir, tá? Então, na leitura do texto, vocês vão conseguir identificar. E aí tem aí os itens, né, do que é que deve ter essa tarefa, ser apresentado no formato de apresentação de slides, ou PowerPoint, ou Canva, ou Prezi, ou outro, tá? Que você julgar pertinente. Os slides devem ser apresentados com a inclusão de imagens para melhor compreensão da temática. Além desses textos de referência, vocês podem utilizar alguma outra bibliografia, né, contanto que coloquem a referência. Não ultrapassar 15 slides, então, no máximo, não pode ser mais do que 15, pode ser menos, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 8, mas não mais do que 15, porque eu já fiz essa atividade e colocaram 45 slides, aí não tem como eu dar conta de ler 45 slides, então, no máximo 15 slides. Demonstrar autoria e criatividade, apresentar referências, se utilizar a citação ao longo dos slides, apresentar estética e letra em tamanho adequado para a apresentação, apresentar um roteiro, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão da apresentação, apresentar os tópicos obrigatórios destacados acima, né, que é aquele lá, concepção de aluno, como é que o aluno nesse currículo, como é que é o professor, como é que é o método, e apresentar os dados de identificação no primeiro slide. Então, vocês vão ter até o dia 11 de junho, tá? Então, até lá, aí tem um bom tempo, não deixar para a última hora. À medida que for lendo o texto, já vai anotando as características dos currículos, ou vai pegando outras referências. Eu acho que alguém perguntou alguma coisa aí. Deixa eu ver, foi a... Professora, você ainda recebe o resumo do texto 1 da aula passada? Recebo. Posso receber. Você vai mandar para o meu e-mail, tá bom? Eu coloco já aqui o e-mail. Lá no grupo do WhatsApp eu acho que tem, tá? Mas eu recebo sim, vocês podem entregar ainda. Eu vou colocar aqui, professor. Tá ótimo. Obrigada, Pedro. E a outra tarefa vai ser a análise da aula, que vai ser só na semana 4. Vai ser uma aula curta, né? Vocês vão ler a aula e vão só relacionar se é do currículo crítico, pós-crítico ou tradicional, e qual o currículo da educação física e por quê. Vocês vão ler a aula e aí vão identificar a partir dos conteúdos. O Paulo, não é mlninhenrique@hotmail, não. É mlninhenrique@ufc.br. É porque eu tinha outro. Se for o Hotmail, é mlnh, tá? Para não confundir aí. Ok?
Então, essa aqui é a tarefa só da semana 4, que eu só vou postar na próxima semana. Então, será postado na aula 4, né, alguns exemplos de aula. Essas aulas vão estar numeradas. Será postada também uma planilha, igual como foi a atividade da aula 2. Lembra? Onde vocês tiveram a questão e o nome de vocês. Da mesma forma que no anterior, quem tirar o mesmo plano de o mesmo exemplo de aula pode fazer em conjunto, tá? Pode fazer de forma coletiva, tá? Não tem problema. Aí aqui, explicando o que é que vocês vão fazer, né, na aula, do exemplo da aula, vocês vão ler a aula completa, vão anotar os aspectos da aula que tenham relação com o currículo crítico, pós-crítico, tradicional, anotar alguns aspectos da aula que tenham relação com os currículos ginástico, globalizante, saudável, esportivo, crítico superador, crítico emancipatório e multicultural. Lembrando que esse conteúdo a gente ainda vai trabalhar, tá? Fazer a postagem do trabalho com os dados de identificação do exemplo de aula que foi analisado, o nome do estudante e a matrícula. Se for em grupo, o nome de todo o grupo. E essa atividade até o dia 14. Alguma dúvida até aqui? Professora, então, essa atividade a gente vai fazer semelhante àquela atividade das questões, onde a senhora disponibilizou uma questão para cada aluno, e aí os alunos que têm a questão semelhante nesse caso, que tem um plano de aula semelhante, podem se reunir ou fazer individualmente. Isso, pode. Ou individual, ou se reunir com 1, 2, 3, 4 ou 5. Digamos mas que seja referente ao mesmo plano. Isso, aí tem que ser igual, tem que ser o mesmo plano. Ah, mas os planos vão ser numerados de 1 a 10. E aí, da mesma forma que na atividade anterior, quem ficar com os mesmos pode formar grupo, tá bom? E essa atividade é até o dia 14. Os slides também pode ser em grupo, mas aí é livre, vocês podem escolher. E é até dia 11. E aí, não deixar, ficar a dica aqui, né? Não deixar de realizar as tarefas da semana para evitar o acúmulo de atividades. Procurar estipular um dia e horário para realizar as atividades. Por exemplo, semana que vem, nesse horário, na quarta-feira, nós não vamos ter encontro síncrono. Por quê? Porque eu vou dedicar para que vocês possam ler o texto e já fazer algumas anotações. Então, nós não vamos ter encontro e vocês já aproveitam esse dia da aula para fazer aí esse momento de estudo. E no dia que a gente tiver encontro síncrono, encontra um outro dia e um outro horário para que vocês possam realizar as atividades da disciplina, tá? E aí, procurar, né, ter sempre essa questão de prudência e equilíbrio sempre. Coloquei aí para que vocês possam, né, ter esse devido cuidado nesse momento, né? A gente está vivendo um momento muito intenso de muitas atividades síncronas, né, de atividades que vocês estão o tempo todo tendo aula, fazendo leituras, então procurar também ter um tempo para repousar, para descansar, tá? Para conviver também com a família. Ok? Alguma dúvida? Professora, só tiro uma dúvida, é que eu fiquei. Essa questão dessas tarefas, são tipo as tarefas do percurso da disciplina? Porque eu vi tarefa 2, 3, 4, não é isso? Isso. Você está explicando tudo em conjunto, é isso? Porque aí é da semana 3 e 4. Ou seja, nas próximas 2 semanas, são essas as atividades que vocês vão ter para fazer. Tá? Essa primeira parte, ela é mais intensa de atividade e vai diminuindo. Por quê? Porque o que é que eu vi? Semestre passado, a gente deixava muita atividade para o final da disciplina e aí sobrecarregava com outras disciplinas. Então, eu estou colocando uma densidade maior de trabalhos agora para ir reduzindo, para ir deixando um trabalho a cada 3 semanas mais para o final. Certo, Adelto? Ah, certo, entendi. Porque vai ir reduzindo. Porque o que eu vi é que... E eu também nem consegui dar o retorno devido no semestre passado às atividades finais. Então, semana que vem ou na próxima, no máximo, vocês já vão estar recebendo o retorno desse primeiro trabalho.
seja, vocês já vão receber mais ou menos as correções, saber o que é que vocês precisam melhorar para ir melhorando nos trabalhos futuros, tá? Pode perguntar, Daniel. Obrigado. De nada, Del. Professora, eu estava querendo saber se na próxima aula não vai ter aula síncrona, é isso mesmo? Não, nós não vamos ter esse encontro aqui no horário da disciplina. Vocês vão utilizar o horário para fazer já as leituras dos 2 textos, tá? Ou outra coisa que vocês queiram fazer. Se você já tiver lido o texto antes, tudo bem. Mas a aula, o horário da aula, vocês vão utilizar para fazer as atividades, tá bom? Na próxima semana. Semana do feriado, e vamos aproveitar também o feriado, a quinta-feira. Como se agora tivesse feriado, né? Não tem nem mais, ninguém sabe mais nem o que é feriado. Certo? E aí agora, vou estar mostrando aí para vocês. Professora. Oi. Rapidinho, a atividade que é o seminário com slides, o grupo é até quantas pessoas? Pode ser até 5. Eu coloquei 4, mas pode ser no máximo 5. Certo. Tá? Pode ser no máximo 5, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo agora também. Né? Tem grupos de até 5 pessoas com as questões, né? Bom, aqui, gostei muito do resultado do formulário que vocês entregaram, né? Foram 44 respostas. Eu vou colocar aqui para apresentar, para socializar com vocês. Pronto, já conseguimos visualizar. O formulário da disciplina foi o primeiro formulário foi o primeiro trabalho, na verdade, né? Dos 55, 44 responderam, ou seja, só 11 alunos deixaram de fora essa tarefa, que corresponde aí a 80%. O tempo aí foi do dia 10 até o dia 24 de maio para responder. E a partir da concepção que vocês descreveram para o que é currículo, né, eu peguei as 44 respostas e categorizei em 4 grandes blocos. Né? Isso vai me dar uma visão geral de qual é a compreensão que vocês trazem de currículo, né, e com o que vocês associam currículo. E aí, 15 alunos colocaram que o currículo era um conjunto sistematizado de conhecimentos. Outros 12 alunos colocaram que o currículo como conjunto de disciplinas, ou seja, currículo é a forma de organização das disciplinas dentro da escola. 9 alunos colocaram que o currículo é como um plano organizado com informações pessoais e profissionais, associaram o currículo aí com o currículo vitae, que é aquele que a gente utiliza para procurar trabalho, aquele currículo que a gente coloca quando quer se submeter a uma seleção, né, seja no futuro, profissional, e outros 4 estudantes colocaram aí o currículo como um documento oficial. Tá? Então, essas foram as principais definições, e essa dá uma visão geral de qual é a concepção que vocês trazem, os saberes iniciais sobre o currículo, e foi muito bom, porque a gente pode perceber que muitos dos conhecimentos que vocês trazem já se associam a algumas concepções de currículo, né, na literatura, né, a gente vai aí em seguida, que dessas categorias, dos 15, apontaram que é uma estrutura composta por conteúdos, assuntos que são abordados dentro do ambiente escolar, e o currículo é realmente isso, né, ele é um plano de conhecimentos, ele é um guia para os assuntos abordados na aula, e a gente viu aí que dentro desse plano de conhecimentos é um dado conhecimento, ou seja, como o Solano colocou no início da fala dele também, quem sistematiza esses conhecimentos? A quem serve esses conhecimentos que são sistematizados num determinado currículo? E aí, qual é o papel do professor na elaboração desse currículo, né? O currículo como um conjunto de disciplinas, que vocês responderam aí como a base para a condução das disciplinas organizadas para o percurso educacional,
Então, aqui também é uma associação com uma visão mais tradicional, realmente, do currículo, aquele primeiro currículo lá de 1633, da Universidade de Glasgow, né, com o currículo muito associado com um percurso que o indivíduo deveria seguir, cumprindo disciplinas, uma após a outra, para terminar e ganhar um determinado certificado. É um comparativo, por exemplo, com o currículo da formação inicial em educação física, para a licenciatura ou para o bacharelado. Então, essa foi uma definição que vocês também colocaram. Um outro grupo colocou o currículo como plano organizado, como um conjunto de informações pertinentes à carreira profissional, acadêmica, formação, informações da trajetória educacional e científica, como, por exemplo, o currículo Lattes, que é um currículo que marca aí a nossa trajetória pessoal e profissional numa determinada área de conhecimento. E o último, 8 alunos colocaram o currículo como um documento com diretrizes, normas, documento orientador, informações temáticas e grade. Né? Hoje a gente não usa mais o termo grade curricular, a gente usa o termo integralização curricular. Tá? Aí eu trouxe algumas das definições, né? O estudante 40 colocou dentro da primeira categoria, né, do currículo como um conjunto sistematizado de conteúdos. Ele diz que o currículo é um conjunto de informações sobre determinado assunto, organizado de forma sistematizada. Ou seja, na escola, o ensino, ele deve ser sistematizado. Isso de acordo com a teoria. Se for na teoria crítica, ele vai ser um conjunto de informações sistematizadas e organizadas de tal modo que venha a promover a formação desse aluno com a perspectiva de transformar essa realidade. Se é num currículo pós-crítico, por exemplo, o objetivo aí é essa organização sistematizada, ela não é igual para todas as escolas e para todos os municípios, para todos os estágios. Cada escola organiza a partir de um levantamento do contexto social, daquela realidade, para trabalhar temas de interesse daquele coletivo. E se é um currículo mais tradicional, ele já tem uma perspectiva bem diretiva e reprodutivista. Então, vejam que em cada um das teorias do currículo, eu tenho conformações diferentes, tá? O currículo é basicamente a estruturação pedagógica dos conteúdos que serão abordados dentro daquele período ou programa. Perfeito. Então, o currículo realmente também tem esse caráter de estruturar e organizar de forma sistemática que conhecimentos vão ser sistematizados. É o caminho a ser trilhado, incluindo aí assuntos a serem estudados e atividades. É um instrumento que serve como guia para os assuntos abordados nas aulas. Essas foram as definições. Com relação à categoria 2, que é um conjunto de disciplinas, eu extraí aí algumas falas, né? É um conjunto de disciplinas montada por uma instituição como o MEC para ser ofertada aos alunos. Hoje, a gente tem uma diretriz pautada a partir da LDB, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Anteriormente, nós tínhamos um documento orientador, que eram os parâmetros curriculares nacionais, que também tinha esse objetivo de ser um guia ou de normatizar, né, alguns conteúdos a serem ensinados. Um outro aluno, o E33, diz que a junção de um cronograma de atividades com metas e objetivos em prazos determinados. Um outro disse que o currículo é a organização de diretrizes que devem servir de base para nortear os professores e a gestão. Perfeito. Então, vejam que muitos são definições, né, que se associam com que a literatura. Um outro grupo de alunos, 9 alunos, informou que o currículo como um plano de informações, né, como um currículo vitae. O currículo, em minha concepção, é a organização pessoal e individual do nível registrado de conhecimento e educação do indivíduo, ou seja, o currículo como um documento, né, na qual você vai registrando o teu processo pessoal e profissional. Que é o que vocês usam, por exemplo, para se submeter a um trabalho, a uma seleção e por aí vai.
E aí o aluno informou o seguinte, desses 9 alunos, o E24 diz que é um documento com informações sobre algo, seja fins educacionais ou profissionais, junção de dados sobre algo ou alguém, e é um documento que descreve características de uma trajetória, um objeto ou pessoa. Eu peguei exatamente o que vocês colocaram lá no formulário, tá, gente? E o último, para a gente finalizar aí, o currículo como documento. Os alunos colocaram, e aí o E14 já traz uma perspectiva aí, né, de um currículo que consiste em um documento norteador, composto por uma grade de temáticas que compõem a educação física, de acordo com o objetivo, contexto e nível de ensino. Vejam que aí também tem uma concepção, né, aquele que traz essa concepção mais tradicional, né, no sentido de uma educação física voltada aí com objetivos, conteúdos bem definidos, determinados e delineados por alguém. O currículo é uma espécie de documento orientador, que serve para auxiliar o professor durante a sua jornada, o E1, né, disse isso, que é também muito bom, uma definição que realmente é um documento. Muitas vezes ele não é só auxiliar, como ele é praticamente obrigatório, né, a ser utilizado. Porque hoje o currículo ele passa a ser um documento oficial. E o currículo é um documento que pode ser a nível institucional, municipal, estadual ou nacional, e serve aí para orientar um caminho pedagógico a ser seguido. Então, o que vocês colocaram foi muito interessante, né, e tem relação exatamente com o que aponta a literatura. E aí, de forma resumida, a gente tem algumas linhas do tempo, na qual a gente tem alguns currículos delineados e determinados. Então, a gente tem aí, historicamente, a primeira menção ao termo currículo e uma preocupação com o currículo oficial, tá, gente? Porque aí a gente vai dizer que, desde lá dos jesuítas, a gente já tinha um currículo, né? Com a Ratio Studiorum, por exemplo, a gente já tinha um currículo pautado em valores, comportamentos, atitudes, em conhecimentos que eram advindos de uma elite para orientar todo o processo educacional. Mas como um currículo, nesse sentido, oficial, pautado por disciplinas, a primeira vez em que historicamente se ouviu falar do currículo foi em 1633, né, com os registros da Universidade de Glasgow. E aí a gente tem, a partir de então, um currículo como seleção e organização do que vale a pena ensinar. Então, muito do que a gente conhece de currículo está pautado exatamente nessa perspectiva, ou seja, o que é importante selecionar e organizar para ensinar, e com que objetivos, né? E com que intuitos de formação de determinados indivíduos. E aí, a partir do século XX, a gente tem, então, o currículo como um campo de disputas, que produz aí identidades, que é exatamente esse currículo pós-crítico, que ele vai dizer que cada cultura é capaz de determinar o seu próprio currículo. Então, a gente tem alguns aspectos históricos de um currículo mais voltado para a questão de valores e conhecimentos, que era a Ratio Studiorum, né, valores que fossem para educar esse homem, né, e essa mulher, de certo modo, para atender a uma sociedade em expansão, ou seja, a gente precisava ter pessoas cultas, educadas, né, para que, e muito próximo aos ditames europeus, vamos dizer assim. E aí, em seguida, a gente tem um período muito marcado aí pela Escola Nova, onde alguns conceitos como ensino, aprendizagem, avaliação, método, planejamento, eficácia e objetivos, eles visavam pautar as principais referências de um currículo, ou seja, tinha que ter muito claro nesse currículo qual era o conceito de ensino. Ensino é a transmissão de conhecimento. O que era a aprendizagem? A aprendizagem era o aluno repetir e reproduzir o que o professor conduzia. Como é que era essa forma de avaliação? Era uma avaliação que tinha um sentido de punir aqueles que não aprendiam. Como que era esse método? Era um método diretivo. E esse planejamento? O planejamento era como se fosse uma espécie de atividades ordenadas de forma sequencial para fazer o indivíduo aprender com a máxima eficácia.
para atingir aí os objetivos da disciplina. Então, essa perspectiva aí de um currículo, a partir desses principais autores, né, Freinet, Dewey, Montessori, de Crowley, difícil esse nome. Então, esses foram os principais autores e idealizadores dessa perspectiva de um currículo mais tradicional humanista. A gente tem aí depois a influência de um currículo mais tecnicista, né, aí já com o advento da indústria, né, saindo de uma sociedade mais agrária para uma sociedade mais industrial, com a influência do tecnicismo, com Bobbitt e Taylor, que também continua com o ensino, mas o ensino voltado para a aprendizagem de técnicas, para a formação desse indivíduo apto e capaz de saber manusear máquinas, saber manusear equipamentos, associação com uma profissão específica, né? A aprendizagem aí muito voltada para esse saber fazer mais prático, a avaliação, método, planejamento, tudo também muito próximo do ensino tradicional, mas muito mais associado a uma habilidade técnica. A gente tem aí os autores principais, né, o Bobbitt e o Taylor, que era o Taylorismo, né, e a gente vem em seguida a uma crítica a esse tecnicismo, porque, como o Solano colocou na fala dele, aí foi muito bacana isso no início da aula, porque deu uma ideia geral, né, para a gente trazer esse fio condutor para cá, é que começou a haver a crítica, então. Ora, por que alguns tinham mais essa relação entre formar-se de uma dimensão mais técnica para assumir determinados papéis e outros comandavam? E aí surge, então, a influência da teoria crítica no currículo, em começando a questionar esses papéis, né, através de alguns termos como ideologia, poder, reprodução, classe social e capitalismo. Esses são os principais termos que se associam a uma perspectiva crítica, onde eles analisam essas relações de poder que se constituem socialmente, onde a gente tem a escola como reprodutora, né, das classes sociais, da mesma forma em que a gente vê no nosso contexto, isso sendo reproduzido na escola. E aí a gente tem alguns autores principais, como Paulo Freire, Althusser, Bourdieu, Passeron, Bowles, Jeans. O principal aí é principalmente Althusser e Bourdieu, que traz no texto, né, o texto 1 que vocês leram, fala exatamente da escola como esse aparelho ideológico do Estado, e a escola como reprodutora da sociedade de classe. Aí a gente tem em seguida uma influência neotecnicista, né, com a questão da globalização, do neoliberalismo, e quando a gente vê o surgimento aí dos termos competências e habilidades que estão presentes hoje, principalmente, né, na Base Nacional Comum Curricular e nos documentos mais modernos, a gente tem aí esses conceitos de competências e habilidades, mas não deixa de ter aí, né, a influência também de um neotecnicismo, mas a crítica, ela continua sendo estabelecida. E, por fim, a gente tem, na atualidade, um currículo pós-crítico, cujo termos principais são a identidade, que esse currículo, ele tem que produzir identidades diferentes, marcado pela diferença, pela subjetividade, saber poder, gênero, raça, etnia. Então, traz aí alguns termos como cultura, pós-colonialismo, multiculturalismo, pós-modernismo e, principalmente, é pautado pelos estudos culturais, esse currículo pós-crítico. E a gente tem só uma revisão, né, que eu coloquei de forma resumida, o currículo tradicional, principalmente com a influência de Comenius, Bobbitt, Dewey, Taylor e César Cole, priorizam a organização, estrutura de um currículo e suas questões técnicas, a partir de uma neutralidade científica, ou seja, não há esse posicionamento a favor ou contra quem, eles são neutros, expressam uma visão clássica de currículo preocupada com aqueles saberes que são selecionados para atingir determinados objetivos e não com as razões dessa escolha. Então, vale mais, é importante, né, a escolha
de selecionar os conteúdos do que saber por que está escolhendo esse ou aquele. A ênfase é no processo de construção, em detrimento do porquê da construção desse currículo. Então, dificilmente os professores participam da elaboração desse currículo, eles mais implementam, né, eles têm a ação de implementar e não de questionar esse currículo. Já o currículo crítico aí tem alguns autores, né, que vocês podem aí associar e encontrar, identificam aí que a construção curricular expressa uma intencionalidade política, social, ideológica, como a gente colocou, eles fazem efetivamente uma crítica à sociedade e ao papel que a escola tem em fazer com que esse aluno seja formado para identificar esses aspectos ideológicos na vida dele. E identificando isso, né, lutar contra as injustiças e as desigualdades existentes aí nessas perspectivas de currículos diferentes. Por fim, o currículo pós-crítico, tem aí também alguns autores, Sacristã, Giroux, Peter McLaren, Neira, Moreira, mantém a ideia de um currículo expressando uma intencionalidade, mas outras questões, além das econômicas. Por que fala da econômica? Porque o currículo crítico, ele basicamente se pauta a partir de uma crítica, né, marxiana ou marxista à sociedade dividida em classes. E essa sociedade dividida em classes, o fio condutor para essa divisão é o fator econômico. E aqui, o fator econômico, ele não é considerado o único fator, mas também o fator de raça, gênero, etnia, são considerados fatores que podem vir a marcar as diferenças dentro de um currículo. Tá? E aí, quem quiser aprofundar, só para quem quiser aprofundar, gente, tem aí um texto que eu deixo, né, que é do Marcos Garcia Neira, Educação Física, Currículo e Cultura. Quem quiser, eu posso disponibilizar aí o capítulo, que é o capítulo 3 desse livro. Ok? Então, continue estudando, né, não deixar as tarefas para depois e entregar as tarefas aí no prazo. Essa apresentação, ela já está no SIGA, eu coloquei lá para vocês. Vocês precisam ter esse resumão aí, geral, e a gente vai para as perguntas agora. Quem foi que levantou a mão? Não, professora, foi o Pedro, era porque eu ia falar sobre, estava dando uma olhada aqui em alguns livros aqui da educação física, aí eu estava vendo, né, esse livro que a senhora postou, fez menção no slide, né, sim, do Marcos Garcia Neira, né, que é dando uma olhada assim na sinopse dele, é um livro muito bom. Aí me veio também aqui o livro do coletivo de autores, né, que é acho que é a Metodologia de Ensino para a Educação Física, que eu o estudei, foi com o Rafael, né, Rafael, sim, foi aluno da senhora, né, e tudo, e é um livro que vem falar muito dessa questão que os meninos falaram, né, e também sobre as questões da esportivização também, né. Ok. Tem mais perguntas? Eu tentei fazer um resumo, né, a partir das ideias gerais, levando em conta o que vocês colocaram, que aí está de parabéns mesmo a turma, foi muito, muito bom, assim, ler as respostas às concepções iniciais. Não, eu vou trabalhar as concepções de avaliação quando nós formos trabalhar com a temática avaliação. Então, eu só fiz inicialmente o registro das problemáticas e da concepção de currículo, tá? Então, quem ainda não respondeu, posso abrir de novo o formulário para enviar para quando eu for trabalhar com as temáticas da avaliação. Dúvidas? Perguntas? Gostei muito de ver que vocês estão lendo textos, muito bom, que está tendo uma compreensão. A gente sabe que não é fácil, né? A gente está num momento bem complicado para ler, mas, assim, que bom que vocês estão conseguindo realizar a leitura. Solano, teu filho está com quantos anos já? 3 anos e 3 meses. Quanto? 3 anos e 3 meses. Nossa, como passa rápido. Muito rápido. Muito rápido. E é porque hoje ele está um pouquinho doente, né?
Mas toda vez que ele vê, eu faço audiência por videoconferência, aí ele sempre quer aparecer, é bem... Pois na próxima aula, se ele tiver, tu mostra ele aí pra gente. Pode, né? Pra eu conhecer ele. Professora, tirar uma dúvida assim, Sim. Em relação aos currículos, né? Como eu sei que o professor vai adequar aquele currículo à realidade que ele está inserido, né? O colégio. Sim. Mas assim, eu penso, como eu vou pegar e esse currículo ele vem hierarquicamente falando de cima para baixo, não é isso? Sim. Porque ele tem que abranger a coletividade. Assim, em geral, Solano, assim, tem a BNCC e cada escola constitui o seu currículo. Em geral, o professor deveria participar da constituição. Mas o que acontece muitas vezes é que a escola quer encurtar os caminhos e aí acaba por já instituir um currículo pronto. Tá? Mas, em geral, ele deveria participar. Dentro da perspectiva de um currículo crítico e pós-crítico, o professor ele tem um papel essencial na constituição do currículo. Então, ele não pode ficar de fora. Entendi. Ele tem que se inserir, tá? Realmente é muito importante. Aí, assim, eu fico pensando nessa realidade que a gente está vivenciando hoje de vídeo aulas, né? Acho que ele caiu. O professor... Alô? Pronto. De vídeo aula que a gente está tendo. E, assim, nós, enquanto formadores, formandos e formadores de opinião, a gente tem uma ideia mais ampla do que seria esses conteúdos e como eles vão ser abordados com o aluno. Mas eu fico pensando, enquanto pai, como ele vai receber essa informação com temas que às vezes são um pouco polêmicos, não é isso? A questão da identidade de gênero, a questão de raça, entendeu? Assim, essa informação, quando trabalhada na escola, acaba ficando como responsabilidade da escola, não é isso? Mas hoje a gente vive uma sociedade em que essas temáticas, elas já estão presentes. O problema é que nós não estamos preparados a tal ponto para trabalhar com elas, né? Nem na família e ainda na escola. Estamos num momento de transição, né? Onde muitas pessoas têm um estranhamento com essas temáticas, né? E práticas culturais que são diferentes, né? Às vezes minha mãe estava conversando comigo, ela é diretora de um colégio no município, que ela recebeu uma família que era do Pará, né? Então, uma realidade totalmente diferente da nossa. Sim. Termos, né? Com costumes. E as crianças eram acostumadas a comer peixe todo dia. E a gente sabe que a comunidade do nosso Ceará, né? Por mais que tenha a diversidade, existe um plano nutricional para a escola, eles não comiam peixe. Aqui a gente, né? O peixe acaba sendo algo bem seletivo. As crianças, quando não comiam na escola, queriam trazer de casa, né? E aí eles não tinham tantos recursos. Aí essa adaptação, né? Eu digo isso na relação da alimentação, mas assim, para a realidade deles do Pará, trazendo para cá outro currículo, né? Deve ter um choque cultural muito forte, né? Sim. Sem contar os hábitos que eles tinham lá, né? Que talvez não pudessem ser implementados na escola aqui. Né? Então, já é esse choque cultural mesmo. Mas veja que você levantou aí várias questões que precisam da intervenção do professor. Não há como solucionar, vamos dizer assim, ou encaminhar caminhos para a solução desses problemas sem a presença do professor e também na relação com a família, né? Os currículos pós-críticos, por exemplo, eles consideram muito a realidade, não é o professor só que detém o conhecimento, ou o saber e o poder, mas os líderes da comunidade, os marcadores sociais do lugar, aquelas pessoas mais experientes que podem vir a ajudar a escola no desenvolvimento dos conteúdos. Né? Ou seja, ele traz também à tona outros caminhos para esse conhecimento acessível. Não é apenas o conhecimento científico que é dado como válido, mas o conhecimento, né, da experiência, o conhecimento dessa realidade dessas pessoas também é um conhecimento válido.
porque muda essa concepção de conhecimento para as teorias pós-críticas. Se tiver alguém para falar, por favor. Tem o Lucas. Aí eu volto de novo para você. E Lucas? Professor, eu acho que o Pedro ele queria falar antes de mim, mas pode falar, Pedro. Depois Não, é só para complementar essa fala, bem rapidinho, Lucas, desculpa. É só para complementar essa fala do Solano aí. Tu falou aí a questão de hierarquização e tudo, nessas coisas. Mas eu estou participando de um projeto da prefeitura, que a tua mãe deve até conhecer, né? O que era o antigo Mais Educação, e lá a gente tem isso, entendeu? De que, tipo, são postos a gente, né? Conteúdos que, tipo, a gente tem que trabalhar esse conteúdo durante o ano todinho, entendeu? E, assim, fica muito restrito, entendeu? E ontem eu estava tendo uma reunião com a diretora de um determinado colégio que eu participo, né? E a gente estava dizendo, eu disse, olha, eu quero te perguntar sobre isso, porque, assim, a educação física não é só capoeira e dança, não, entendeu? Não é só isso, entendeu? A gente tem várias outras coisas que nós trabalhamos dentro da educação física. Então, assim, está se mudando essa visão, né? Mas em alguns projetos que vêm de recursos federais para os municípios ou o Estado, ainda tem esse alinhamento, entendeu? De um conteúdo já posto. Que fixo, você vai, né? Fixo, determinado. Trabalhado durante o ano todinho. E é muito ruim isso. Ok. Lucas, a Vanessa colocou aqui algo bem interessante. Ela disse que não chegou ainda no currículo crítico, mas aí lembrou, né, de uma fala do professor Bernard Charlot, quando ele fala sobre a importância e utilidade, que é exatamente isso mesmo, viu, Vanessa? Está correto. A gente precisa ensinar efetivamente também na escola questões e aspectos e temas que venham a tratar exatamente dessas questões que você está colocando aí. Então, ele é um autor considerado dentro dessa perspectiva crítica. Tá bom? Então, está correto mesmo a sua leitura. Pode ir, Lucas. Professora, também só mais um complemento para essa discussão, principalmente o que o Solano trouxe, né, que são essas discussões de temas polêmicos, entre aspas, no contexto escolar. E aí a gente entra na elaboração do currículo, que a gente tratou, inclusive, no semestre passado, na disciplina de abordagem, se eu não me engano. Isso. Que a gente trouxe até questões, e os textos também trazidos na disciplina, eles apontavam a importância da comunidade na elaboração desse currículo, porque a comunidade, ela é o principal meio onde aqueles alunos que estão na escola vão se inserir. Então, se a comunidade que os alunos estão dentro da escola não transformam, não elaboram esse currículo, juntamente com a escola, fica uma divergência muito grande do que vai ser trabalhado dentro da escola, de como esses alunos vão aprender aqueles processos que são trabalhados dentro da escola e como eles vão aplicar aquele conhecimento na sociedade. Então, a gente entra no contexto da importância daquela sociedade, daquela comunidade, estar presente na elaboração do currículo, e aí a gente também entra em outro contexto que a gente trabalhou também na disciplina passada, e também que eu acredito que seja inerente a qualquer outra disciplina que está no nosso padrão de evolução da graduação, que é o planejamento participativo, que é algo muito, muito presente nessa transformação do pensamento crítico da família, das pessoas que são responsáveis por esses alunos que estão na sociedade. O Tião Rocha, ele tem um vídeo no YouTube que ele traz o exemplo da criação de uma escola numa aldeia, e aí depois que ele levanta a escola, a estrutura da escola, ele chega, pronto, agora vocês já têm a escola, vocês podem ensinar para os seus filhos. E aí a aldeia pega e diz, não, a gente não tem como ensinar, a gente não tem professor, a gente não sabe nada. E aí ele pega e traz o contexto do planejamento participativo para a realidade daquela aldeia. Ele vai de casa em casa e diz, o que você sabe fazer de melhor? Ah, eu sei fazer de melhor marcenaria. Então você vai lá na escola, de tal dia ao tal dia, e você vai ensinar os alunos a fazer isso.
ele vai em outra casa e traz aquela qualidade, aquele ponto principal daquela pessoa. Eu sei cozinhar, sei fazer um baião de dois divino. Então, você vai lá para a escola e você vai ensinar as pessoas a fazerem um baião de dois divino. Porque eles vão aprender aquilo ali na escola e aquilo ali eles vão aplicar na sociedade. Então, quando a gente tem um planejamento, um currículo elaborado pela sociedade, pela comunidade na qual aquela escola está inserida, juntamente com a comunidade, a escola, os alunos, os pais, os familiares, a gente consegue quebrar esse preconceito, esse estigmatismo de alguns esses estigmas, né, de alguns conteúdos que oralmente, culturalmente, ainda são vistos de forma errada pela sociedade. Sim. Esse é um bom exemplo, né, de currículo. E, assim, às vezes é difícil para a gente tentar captar esse currículo, porque na nossa formação está muito ainda inserido a concepção de um currículo dado, de um currículo pronto. E aí a gente até questiona da validade desse currículo, né, lá desse exemplo aí que você deu. Será que é válido realmente esse currículo, né? Até que ponto é válido? Porque a gente vem de uma formação onde a gente tem um currículo que é um currículo de cima para baixo, um currículo pronto, como um currículo oficial, né? Solano, para a gente finalizar. Pronto. Era esses temas que eu trago, assim, é porque eu vivencio muito, minha mãe é pedagoga, então ela conversa muito comigo. Sim, né? É ótimo. Aí, assim, ó, e assim, agora eu trazendo um pouco para a educação física, eu vou dar... Quando minha mãe entrou no colégio, aí minha mãe é muito sistêmica, né? Ela gosta de organizar tudo. Sim. E ela foi indagar, rapaz, onde é a sala tal, de sala do professor tal. Aí tinha um professor lá, que ele era muito idoso, não vou ocupar isso por causa da idade, que falou assim, não, a minha sala é a quadra. Era o professor de educação física, né? Aí a minha mãe ficava questionando ele, porque ele nunca dava aula na sala, né? Ele sempre preferia ir para a sala de aula, a sala dele se tornou a quadra. E sempre muito forte, né? Então, assim, às vezes esse tecnicismo exacerbado, esse currículo tradicional não sai do professor, né? Sim. Não sei se uma reciclagem seria bem-vinda para ele, ou alguma coisa nesse sentido. Agora, mudando um pouco de assunto antes de comentar. Acho que não é só a reciclagem, sabe, Solano? Primeiramente, começar a refletir sobre esse próprio currículo, como vocês estão fazendo agora. Não adianta ser só alguém que vai chegar lá e vai dizer que o que ele pensa é errado, ou que o currículo está errado como ele faz. Ele precisa realmente refletir sobre esse currículo para poder mudar. Isso. Aí, quando eu trouxe aquela situação de discutir gênero, ou raça, ou qualquer etnia, eu acho super importante, né, e válido, porque quanto mais acesso as pessoas tiverem à informação, sim, mais benéfico é para uma sociedade saudável. Saudável no sentido não de saúde, mas assim de hegemonia. Respeitar e viver em harmonia, né? As diferenças. Aí, assim, é porque eu ajudo muito minha mãe, e ela falou muito assim, olha, eu tenho muito cuidado com o que o professor vai falar, porque às vezes a gente tem muitos pais que a gente, assim, não vamos culpar eles, mas é muito senso comum, né? É muito o que foi ensinado, aquele ciclo que o pai passou para ele, de que... Sim. Então, assim, involuntariamente, ele acaba sendo criador de ódio, né? É aquele pai que carrega já a homofobia dentro dele por uma criação... Não digo que seja uma opção, né? Foi ensinado a ele a ser assim, né? E, assim, às vezes o professor quer questionar algo, e a minha mãe ficava muito com medo, porque ela tem o colégio lá não chega a ser uma assembleia, mas criou-se um grande grupo no WhatsApp de pais com ela, né? No celular dela. Aham. Uma hora ela recebe essa informação, o professor tal abordou isso dessa forma, eu não gostei, meu filho está sendo bombardeado por... complicado. Então, ela absorve aquilo e ela vai conversar com o professor, né? Ela tem que dar uma resposta. Então, ela fica numa situação, num enclave de... Eu não vou cortar o professor, porque eu acredito que o que ele está passando, da forma que ele está passando, é uma forma que ele quer adentrar no assunto. Sim. A pessoa que está recebendo a informação não esteja recebendo a informação da forma que ela deveria receber, né? Então, foi isso que eu quis dizer quando a questão da informação e ter maturidade de receber a informação. Mas foi bom.
É bem delicado, né? É muito delicado o papel do gestor nesse momento agora, e principalmente que o meio, né, do WhatsApp, você às vezes escreve algo que é interpretado de forma diversa, né? E agora a informação chega na casa do aluno, entende? O que querem dizer? Quando era na sala de aula, que era aquele ambiente, vamos dizer, controlado pelo professor, né? A informação fica lá, o aluno absorve. Agora não, pelas videoconferências, não só o aluno recebe a informação, o pai também que está do lado, a irmã mais velha, ela também recebe a informação. E essa interpretação é muito complicada, porque a gente não trabalha com a cabeça de quem está entendendo, né? Exatamente. São formações diferentes, né? São modos de pessoas que foram educadas em tempos também diferentes. Né? Bom, gente, então, hoje a nossa aula era exatamente essa temática que a gente tinha para tratar, né? Foi muito bom ouvir, assim, a perspectiva de vocês, né, dessa temática, as problemáticas que a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar na nossa área, né, e as questões que estão permeando aí essa discussão do currículo. E aí fica as tarefas para que a gente possa cumprir aí para a próxima semana. Vamos ler esses 2 outros textos, são bem interessantes, né? E aí procurem também já iniciar os trabalhos. Se tiver dúvidas, coloca lá no grupo. Então, eu estou o Paulo tem sempre contato comigo, então qualquer coisa pode perguntar para ele, se ele não souber, ele vai me perguntar, tá bom? Então, coloque o nome de vocês aí, o nome e o número de matrícula, quem ainda não colocou, porque eu vou parar a gravação, e aí, depois que parar a gravação, os nomes também não ficam gravados para mim, tá? Professora, só para fechar aqui, que eu lembrei aqui quando vocês estavam falando, essa fala aí do Lucas me fez lembrar o tempo que eu tive aula de didática com o professor Massuda, né? Que aí foi incrível, sabe? Ele fez um planejamento participativo com a gente, né? De didática, né? De tudo que a gente queria ver, e entre outras coisas, né? Da disciplina. E também um professor também que é muito ligado a essa área também, que eu acho que todo mundo conhece, né? E caso não conheçam, e se conheçam, por favor, façam um estágio com ele, que é divinamente bom, né? É o professor Fabrício Leomar. O André Cirino, todo mundo fala, né? Eu não tenho contato, não tive contato de estágio com o Cirino, mas eu indico a vocês o Leomar, porque o Leomar, nessa questão aí que vocês estão falando, ele é bem bom mesmo, assim, na redundância mesmo, entendeu? Ele é ótimo, assim, todos esses quesitos aí que foram falados. Ficou a dica aí do Pedro. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação. Até a próxima semana. Aliás, semana não, que a gente não vai ter aula, né? Não vai ter encontro. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Eleni.